Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, então, a mais uma aula de empreendedorismo, tá? Hoje nós vamos conversar sobre assessoria para negócios. Na verdade, essa aula ela é bem descompromissada mesmo, assim, no sentido de ter um conhecimento específico da área de administração, mas ela é importante porque ela nos mostra instituições muito importantes para o mundo do negócio, tá? O mundo dos negócios. Então, para empreender, que é a nossa disciplina, não basta ter somente uma ideia ou uma habilidade. É preciso conhecimento e persistência para sobreviver à competitividade do mercado. Não é? Vocês estão montando os negócios de vocês, as ideias de negócio, e precisa ter essa expertise, digamos assim, para entender o mercado, entender as condições de mercado em que vocês estão se inserindo, se o negócio ele é rentável, ele tende, né, a ser rentável ou não. São diversos aspectos que vocês vão ter que entender, que vocês vão precisar apurar, né, em relação ao mercado competitivo que vocês estão ingressando. Mas, às vezes, o que falta é um empurrãozinho para o negócio decolar, né? Essa é a ideia. Para quem tem negócio mesmo, né? Como, por exemplo, ali os drinks delivery dos guris ali que apresentaram, é um negócio real, ele já existe, está em funcionamento. Então, é muito interessante vocês também saberem sobre essas instituições que auxiliam, que ajudam as empresas, as ideias de negócio, os empresários a desenvolverem os seus negócios com muito mais é, afinidade com relação ao mercado competitivo que nós temos hoje em dia e é muito latente. Por isso, existem instituições que prestam assessorias, né, específicas aos negócios. Então, na aula de hoje, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essas instituições. Eu selecionei três para nós conhecermos, que primeiro são as incubadoras tecnológicas. O que é isso, na verdade? O que é uma incubadora tecnológica, né? Então, elas são ambientes que têm como objetivo principal auxiliar empreendimentos, né, nas suas fases iniciais. Por isso que a gente chama de berçário ou incubadoras, né? Por quê? Porque eles ainda é uma ideia que está incubada, que ainda não eclodiu, que ainda não está concorrendo no mercado. Ela ainda está no plano das ideias. E por isso que as incubadoras normalmente elas reúnem, né, alunos das universidades ou profissionais, se forem incubadoras que não estão ligadas à universidade. Existem incubadoras privadas, incubadoras públicas. Normalmente as incubadoras públicas ou são dos governos, implementadas pelos governos, né, por exemplo, Ministério da Ciência e Tecnologia ou Secretaria Estadual da Ciência e Tecnologia, ou são próprias das universidades. Esse universo das incubadoras ele é muito mais oriundo das universidades, porque ali na universidade nós temos diversos profissionais sendo formados em diversos níveis de graduação, né? Uns não entrando, outros já estão já consolidando, já estão praticamente se formando. Então, e também tem um fácil acesso a uma gama muito grande de profissionais, seja ele um engenheiro, um físico, pode ser um engenheiro de produção, pode ser um engenheiro mecânico, tem os administradores, tem químicos, tem biólogos. Então, nós temos diferentes tipos de profissionais que podem colaborar, cada um à sua maneira, com uma única ideia de negócio, certo? Então, por isso que as incubadoras tecnológicas elas têm tido tanto destaque no nosso país, no Brasil, né? E principalmente nos países em desenvolvimento, porque elas têm sido fomentadoras do desenvolvimento nos países, tá? Por isso que a gente tem, e depois eu tenho um mapa, se eu não me engano, vou mostrar para vocês, das incubadoras no mundo. Continuando, então, né, oferecendo suporte por meio de disponibilização de espaço para locação por período limitado e serviços administrativos e assistenciais nas áreas como marketing, finanças, recursos humanos, entre outros. Então, a empresa, se ela é pública, ela vai pagar taxa, vai pagar algumas taxas, mas nada assim específico, né, do aluguel. Mas se ela for privada, aí sim vai ter que ter um investimento nesse espaço, né, da locação pelo período. Até mesmo para cobrir, normalmente os alunos que participam são bolsistas, então para cobrir essas despesas, tá? E cobrir a própria estrutura mesmo, né? O espaço que a empresa vai ocupar ali no período de incubação. As empresas, elas passam um período de incubação, digamos, às vezes é 9 meses, às vezes é um ano, isso vai depender do tempo de desenvolvimento do produto.
Muitas vezes as pessoas chegam nas incubadoras apenas como uma ideia. E aí, a partir dessa ideia, pode-se gerar um produto, pode-se gerar um serviço, uma ideia de serviço desenvolvida, ou até mesmo empresas. Então, isso vai depender muito da ideia de negócio que se tem. Eu trouxe aqui essa foto, é da Pampatec, né? É o Parque Tecnológico que nós temos da Unipampa. Ele fica ali na cidade do Alegrete. E seria muito bom que nós não estivéssemos em pandemia, né, para a gente poder ir lá visitar, porque é muito interessante, tem diversos negócios diversas ideias sendo desenvolvidas lá, e é um campo muito voltado com relação à engenharia, né, engenharia, e que trabalham muito com a questão de desenvolver engenharia de produção, engenharia mecânica, engenharia química, que são muito voltadas à produção de bens. Aí, então, por isso tem esse fomento muito maior. Mas o nosso campus também, né, tem administração que gera empresas também e que cria empresas. Então, seria muito. Imagine se a gente pudesse contar com esse serviço aqui na nossa cidade, né? Até mesmo para a gente ter contato e aprender a desenvolver ideias e a incubar empresas para que a gente pudesse ter esse contato. Bom, ao longo dos últimos anos, a agenda pública, isso é uma coisa muito importante, pessoal. É o investimento público em incubadoras tecnológicas ou parques tecnológicos. Quer dizer, a incubadora é uma só, mas o parque ele tem outros elementos que compõem esse parque que também fomentam, por exemplo, laboratórios de desenvolvimento de produto, é, e por aí vai, assim, com máquinas diferentes, com a Unicinos é muito forte nisso, tem diversos, eu já fui visitar, tem diversos laboratórios, tem laboratório para engenharia, para desenvolvimento de alimentos, tem laboratório para desenvolvimento de produtos né, com origem de plástico, tem laboratórios para trabalhar metal, tem laboratórios para trabalhar produtos de tecnologia, como por exemplo microchips, máquinas assim mais desenvolvidas da parte tecnológica. Então isso compõe esse parque tecnológico em si. Por isso a gente tem duas denominações, ou incubadoras ou parques, tá? E o governo vem investindo pesado nisso. Eles têm um mapeamento controlado das incubadoras que vão surgindo e também dos processos que estão sendo desenvolvidos nessas incubadoras. Então, a agenda pública ela vem buscando desenvolver novos empreendimentos a fim de promover e estimular a inovação. Por isso, parte majoritária dos países estão empenhando esforços e investimentos direcionados ao desenvolvimento de ambientes que possam promover o empreendedorismo nas economias nacionais e muito mais fortemente nos países em desenvolvimento. Então, como é que funciona uma incubação? Por meio do processo de incubação, espera-se criar valor para as empresas, oferecendo para que a empresa não seja mais uma empresa no mercado, oferecendo capacitações técnicas e gerenciais para esses empresários e empreendedores, a fim de superar as barreiras existentes nos primeiros anos da sua constituição, juntamente com um ambiente próprio para se instalar. Então, se é um negócio, se é um produto, eles vão orientar, né, e fazer todos esses cuidados ali de fazer capacitações e tudo mais para criar o produto ou serviço. Mas se for uma empresa, eles acompanham todo o nascimento da empresa, desde o desenvolvimento do mix de produtos que essa empresa vai abordar, se ela vai fabricar, se ela vai revender, e também para que eles possam criar valor, né, um diferencial nessa ideia de negócio. E o período de desincubação, ou seja, que ela deixa de ser incubada, é quando a empresa ela se instala em algum determinado local. E é muito interessante porque muitas vezes as empresas conseguem até mesmo financiamento para o desenvolvimento dessas empresas, para a instalação, desenvolvimento das empresas. Tá? Portanto, espera-se que as empresas incubadas após o período de incubação possuam um nível de capacitação adequado de modo a ingressar no mercado com sucesso, gerando empregos, diversificando e fortalecendo economias locais, comercializando novas tecnologias e transferindo tecnologia de universidades e grandes corporações. Então, tem muito disso, das empresas serem incubadas para que elas possam ter uma chance a mais de vencer no mercado competitivo que existe. Uma empresa que não é incubada, ela pode ter sucesso? Com certeza pode. Mas nós vemos no Brasil muitas empresas iniciando sem um devido conhecimento técnico em gestão. Ou, por exemplo, um devido conhecimento na área em que a empresa está atuando.
Às vezes a ideia dele negócio é legal, a pessoa tem dinheiro, vai lá e investe, mas ela não tem o menor conhecimento do que ela está fazendo, do mercado em que ela está se inserindo, de onde ela vai tirar matéria-prima, como ela vai fabricar os seus insumos, ou como, da onde ela vai comprar, de quais fornecedores, de que forma ela vai revender, quais os canais de distribuições possíveis. Às vezes as pessoas não pensam nisso, né? Muitas das pessoas. E é por isso que nós temos uma grande taxa de mortalidade de empresas no Brasil, que chega em torno de 54% no ano de 2018, que é uma estatística que eu tenho exata para você, certa, do Sebrae. É do Sebrae, isso mesmo. Então, pessoal, por isso que essa é muito necessária a incubação, né? Por isso que elas são tão importantes. O impacto das incubadoras no mundo dos negócios. Bom, no Brasil, atualmente, de acordo com dados da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores, que é uma instituição chamada Amprotec, e também com base no serviço de apoio às micro e pequenas empresas, que é o SEBRAE, né, conhecemos, são encontrados 369 incubadoras que estão em operação, sendo que 2.310 empresas, sendo que dentro dessas incubadoras, né, dessas 369, nós temos 2.310 empresas incubadas e 2.815 empresas graduadas, ou seja, que já foram incubadas e já passaram por esse período de incubação e já estão operando, tá? Gerando, então, cerca de 53 mil novos postos de trabalho. E o faturamento dessas empresas que foram apoiadas pelas incubadoras chega até 15 bilhões. Certo, pessoal? Esses dados aí são de 2016, como vocês estão vendo, certo? Dentro desse contexto, nós temos a UBI Global. A UBI Global, ela é uma iniciativa que tem por objetivo avaliar e comparar programas de incubação em todo o mundo, seguindo uma abordagem rigorosa, baseada em dados, revelando os princípios e desafios e oportunidades das incubadoras. E eles têm tem um site da UBI Global, tem a UBI Brasil, tá? Se vocês querem informações em português, mas pode entrar no site da UBI Global, que é em inglês, e tem esse World Ranking aqui, que é um relatório, que esse relatório aqui é o último relatório, 2019-2020, e aqui nós temos o ranking das incubadoras, sejam elas públicas ou privadas, no mundo inteiro. É muito interessante. Eu vou colocar lá no Moodle para vocês eu baixei da internet, mas ele está em inglês. Tem em português também, da UBI, da UBI Global do Brasil, mas aí ela é muito mais voltada ao contexto brasileiro, né, com as incubadoras brasileiras. E é muito interessante porque mostram as empresas incubadas, o resultado delas em cada país, o desenvolvimento que foi gerado a partir disso. Então é muito interessante assim, para quem tem interesse, né, em incubar a sua empresa ou criar uma própria incubadora para si, né, para desenvolver e ajudar as pessoas a terem negócios. Não é o mesmo caráter de uma consultoria, porque a consultoria normalmente ela vai atender negócios que já existem. Pode atender negócios em implementação? Pode, como o Sebrae ajuda, né? Faz esse tipo de serviço. Mas as incubadoras, elas normalmente têm um caráter muito mais de desenvolvimento e agregação de valor, de criação de produtos, serviços ou negócios em si, tá? São características diferentes. E como vocês veem aqui, ó, olha a quantidade de incubadoras que nós temos no Brasil. Na América do Sul, como um todo, nós temos ali na Argentina, no Chile, na Bolívia, na Venezuela, Colômbia, nós temos muita incubadora. Tem bastante incubadora também aqui no oeste europeu, tem bastante, na África também temos, poucas, mas temos, Austrália, na verdade, esse aqui é um mapa, né, o habitat das inovações no mundo, das incubadoras tecnológicas ou parques tecnológicos no mundo, para a gente ver, e esse dado eles mantêm muito atualizado, eles estão sempre fazendo anualmente, revisando, para manter atualizado, para, inclusive, prospectar desenvolvimento desses países, baseados no número de incubadoras. Também, pessoal, vamos falar do Sebrae, tá? É um gostinho as incubadoras tecnológicas, né? Eu adorei, assim, eu acho, sempre que tiverem oportunidade de fazer uma visita técnica às incubadoras, seja ela da Unicinos, que eu já fui ver, e também ali da nossa Unipampa, em Alegrete, na Pampatec, vão, porque vale muito a pena, é um universo à parte que vocês vão ver. Dentro do nosso Brasil também temos, né, das instituições, temos o Sebrae. O Sebrae é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, né? É uma entidade privada brasileira, pertencente ao Sistema S, de serviço social, né? Sem fins lucrativos. Economia mista, na verdade, ela é um pouco do governo, um pouco da privada. Criada em 1972, ela tem um objetivo, ela objetiva a capacitação e a promoção do desenvolvimento econômico e competitivo de micro e pequenas empresas.
Então, ela é voltada muito a micro e pequenas empresas, tá? As incubadoras, elas podem incubar fábricas, podem incubar negócios de grande porte, médio e micro e pequenas empresas também. Até MEI. Eu já vi, na Unicinos eles incubaram um MEI, que depois, claro, deixou de ser MEI em função da própria venda dos produtos. Mas eles incubaram um MEI que tinha uma ideia e eles desenvolveram um produto para gelar bebida mais rápido, bebidas enlatadas mais rápido que o normal. Bem interessante. Estimulando, então, o empreendedorismo no país, né? É integrante do Sistema S, conjunto de 9 instituições, e de apoio aos profissionais, como, por exemplo, o SESI. É, depois tem ali, eu fiz um curso, nem lembro o nome, não é? O SENAC, o SESI, o SENAC, o SENAI. Então, faz parte desse conjunto de empresas, de prestadoras de serviço. O SEBRAE ele atua também com foco no processo de formalização da economia por meio de parcerias com o setor público e privado. Ele elabora programas de capacitação, cursos, né, feiras e rodadas de negócio, onde eles oportunizam muitas vezes pitches para investidores anjo. Pitch é que nem o Shark Tank, vocês conhecem, já assistiram o Shark Tank? É aquele programa onde o empreendedor ele tem a oportunidade de contar um pouco sobre o seu negócio e então possíveis investidores podem surgir nessas rodadas de negócio. Parte desse esforço ganhou visibilidade com a aprovação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa no Brasil, que foi em 2016. Esse é um marco legal, digamos assim, né? Muito importante, né? Um dos dispositivos da Lei Geral que criou o Simples Federal, Simples Nacional Federal, que já é regulamentado e representou um grande ganho para as micro e pequenas empresas em termos de redução da burocracia e da carga tributária. Então, vocês devem com certeza conhecer alguém que já abriu uma empresa e nunca fechou. É ou não é? Algum vizinho, algum parente distante que já abriu uma empresa e nunca fechou. Por que que essa pessoa... Já se perguntaram por que que essa pessoa nunca fechou a empresa? Por causa das altas cargas tributárias. É muito mais barato abrir uma empresa do que fechar ela. Com certeza, para fechar, vai pagar muitos impostos e é bem mais caro. Então, essa lei ela ajudou muito as pequenas empresas a partir desse ano, em 2006, a se regularizar, por exemplo, a virar um simples nacional, deixarem de serem autônomos e também conseguirem facilitar muito mais o acesso, né, dessas empresas a, por exemplo, financiamentos, recursos em si. Além do trabalho, e até mesmo para gerar, assinar carteira e tudo mais. Todos esses detalhes, assim, são bem importantes que facilitou bastante. Além do trabalho de consultoria aos empresários no que tange... não. Aí também nós temos, o Sebrae oferece, além disso, né, ele oferece trabalho de consultoria, de consultores e também eu não esqueci o nome agora, mas é de instrutores. Instrutores e consultores, são papéis diferentes, tá? Aos empresários no que tange a diversas questões, como abertura de empresas, formação de preço de vendas, administração financeira, recursos humanos, entre outros. O Sebrae ele também possui diversos projetos especiais. Eu participei de um projeto com a minha empresa, era um projeto para padarias e confeitarias da cidade, para ajudá-las a fazer gerenciamento de custos, para ajudar a fazer, para entrar em contato com fornecedores, conhecer, ampliar. E aí nós tivemos até uma viagem, eu não me lembro a que cidade foi, acho que foi Porto Alegre, tinha uma grande feira e aí lá estavam todas as grandes marcas. Marcas de açúcar, marcas de leite condensado, maquinário para padaria, para confeitaria, foi bem interessante, assim, teve palestras durante essa feira, foi muito bom para a gente conhecer, para a gente ampliar os horizontes. Marcas de farinha, nossa, assim, era genial, genial. A feira foi uma oportunidade única, assim, que eu já tive, fora as oportunidades que eu tive de fazer visita técnica e participar de eventos dentro da universidade. Por quê? Porque a gente amplia os nossos horizontes, a gente conhece pessoas, a gente estabelece contatos, a gente acaba se desenvolvendo muito mais. E quando a gente se desenvolve, a gente também desenvolve os nossos negócios, com certeza, uma reação em cadeia. Então, o Sebrae foi bem interessante nesse projeto específico. Fora que se eu for ali na unidade do Sebrae, eu também posso ter acesso a diversos serviços que eles prestam. Alguns são gratuitos, outros não. Isso vai depender do porte da empresa, vai depender da relação que a empresa já tem, né, com o Sebrae. Se já tem, né, às vezes de longa data os empresários, os empreendedores fazem cursos, aí vai depender da negociação que vai ser feita, tá? Mas alguns serviços são cobrados, outros são gratuitos.
Tudo isso, né, esses serviços oferecidos, nós temos o projeto de orientação para o crédito, onde, através de cursos realizados por instrutores, aí, como eu falei para vocês, tem diferença, né, instrutores e consultores, que passam por rigorosa seleção, os empresários aprendem como utilizar da melhor maneira a obtenção de crédito ou microcrédito. Tem muita gente, pessoal, que baseia os seus negócios, o seu ciclo o giro de capital em empréstimos. E é um erro? Com certeza é. É condenável? Não, não é. Isso vai depender da realidade de cada uma das empresas, tá? Então, é muito interessante, às vezes a pessoa não tem um controle da sua financeiro. E é muito interessante, principalmente em micro e pequenas empresas, oferecer esse tipo de acesso à informação para essas pessoas, para esses empreendedores, para que eles possam ter uma chance, né, de concorrer nesse mercado competitivo que nós tanto falamos. O Empretec, também, dentro dos serviços, nós temos um curso muito interessante, eu recomendo, eu fiz, é um curso de 7 dias que se chama Empretec. Esse curso ele é voltado para o desenvolvimento de princípios empreendedores em empresários ou em empreendedores também, que possui bastante êxito. Eu fiz a empresa que eu tenho hoje, que é Lisboa Doces de Pelotas, ela é filha, eu costumo dizer, ela é filha do Empretec. Tá? O Empretec ele tem toda uma metodologia regrada pelas Nações Unidas, tá? E que foi criada, né, que são as 10 características empreendedoras que nós vimos lá no início da nossa disciplina, e eles nos ajudam a descobrir, a desenvolver essas características, que muitas delas são latentes. É muito fácil perceber que a pessoa tem características empreendedoras e outras não. Por quê? Porque talvez elas estejam, elas ainda não fazem, elas não estão tão bem desenvolvidas na personalidade da pessoa. Então, eles, durante essa semana, através de oficinas, de técnicas, de jogos, eles forçam, né, a gente a repensar as nossas atitudes empreendedoras. É muito interessante, vale a pena o investimento, tá? Na época, eu não lembro, eu paguei R$ 400, eu acho, na época, era o curso. Eu acho que agora está um pouquinho mais caro, porque eu fiz em 2011, então, claro, com certeza já é mais o mesmo valor. Mas ainda assim, eles parcelam e vale muito a pena, para quem quiser seguir nesse ramo de empreendedorismo. Ou, por exemplo, para quem quer ser um consultor. Se você quer ser um consultor, quer ter a sua empresa ou quer trabalhar como incubadora tecnológica, como nós estamos vendo, é muito interessante fazer esse curso, porque ele, além de nos oferecer a oportunidade do autoconhecimento do desenvolvimento pessoal e profissional, ele também nos ajuda, nos abre os olhos a perceber o outro também. Então é muito, muito interessante mesmo para quem quer seguir essa carreira, tá? Dentro ainda do assunto do Sebrae, nós temos outros projetos especiais, né, que também fazem parte da estrutura educacional do Sebrae, ligados ao associativismo e à autossustentabilidade. Os instrutores do Sebrae percorrem o país orientando empresários, artesãos ou classes de trabalhadores, como costureiras, produtores de leite, entre outros, na criação de cooperativas e associações. Juntos somos mais fortes, né? Eu acho que até é o lema de um banco, não é, do Sicredi, eu acho, uma coisa assim. Mas isso é muito real para quem trabalha como, por exemplo, doceiras, costureiras, produtores de leiteiro, né? Não é produtores de leite. Produtor de leite é um fazendeiro que tem que produz grandes quantidades. Mas nós temos o leiteiro, que às vezes tem 10 ali produtores de leite num bairro, e se esses produtores eles se juntarem, não saírem para ir por vender o seu leite sozinho, não vai ser melhor? Eles não têm chances de alcançar patamares maiores dentro do mercado competitivo? Talvez juntos eles consigam vender, por exemplo, para uma grande indústria. Então, essa lógica de profissionalismo que o Sebrae tem que é inerente ao Sebrae, na sua raiz, né? E é bem interessante o trabalho que o Sebrae desenvolve. Aqui eu trouxe para vocês um cartaz, porque normalmente, né, se vocês querem trabalhar para o Sebrae depois de formados como administradores, também é possível. Vocês podem cuidar os editais no próprio site do Sebrae, que eles abrem edital para as pessoas se inscreverem, né, para serem consultores ou instrutores do Sebrae, tá? É uma oportunidade também. Depois a gente tem o Instituto Empreender Endeavor, que também auxilia empreendedores a desenvolverem negócios. O Instituto Empreender Endeavor, ele é uma organização com sede na cidade de Nova York, que, claro, hoje em dia tem em diferentes partes do mundo, mas ele começou em Nova York e ele apoia empreendedores com um potencial de impacto econômico e social nas suas regiões.
A organização ela fornece aos empreendedores em sua rede de serviços que os ajudam a desenvolver os empreendimentos, criar empregos, transformar economias e apoiar futuras gerações de empreendedores. Então, ela foi fundada em 97 e desde então ela já apoiou mais de 50 mil candidatos, né, com ideias de negócio e candidatos a criar empresas, e selecionou mais de 1.500 empresários e de 1.000 empresas para também prestar esse auxílio a essas empresas. Ele não é muito diferente do Sebrae, tá? Só que ele é uma instituição sem fins lucrativos e aí, no caso, ninguém paga nada. Tu precisa concorrer a um edital, se a tua ideia tem potencial, se ela possui, né, esse caráter de impacto econômico e social no teu país, na tua cidade, isso vai ser considerado. Apoiados e orientados por uma rede de mais de 2.500 líderes empresariais, locais e globais, né, que são as pessoas que bancam essa instituição, esses empreendedores já criaram que foram, digamos, incubados pela Endeavor, eles criaram mais de 650 mil empregos no mundo e em 2016 eles geraram uma receita de 10 bilhões entre todas as empresas que já passaram pelo Instituto Endeavor. Essa foto aqui é das revistas da Endeavor, é muito legal essas revistas aqui, interessante da gente ler, porque tem muitas ideias, tem cases, tem, sabe, de pessoas que já passaram pela Endeavor, que têm sucesso. Então, tem muitos insights também, né, de negócios. E em 2001, a Endeavor ela lançou a Endeavor México. E a Times Magazine ela reconheceu os fundadores da Endeavor como um dos 100 maiores inovadores do século XXI, pelo impacto que tem, né, pela ideia que tem a Endeavor em apoiar os negócios. Isso foi na edição de 5 de novembro de 2001, certo? O Mercado Livre é um exemplo. Em 2002, a Fundação Schwab e o Fórum Econômico Mundial endossaram a Endeavor. Então, para ver realmente que eles são uma instituição muito forte e respeitada, tem muita credibilidade. E um dos 40 principais endossaram a Endeavor, né, como um dos 40 principais exemplos de empreendedorismo social no mundo. Em 2007, o Mercado Livre, que é uma das empresas que já passou pela Endeavor, ela foi a primeira empresa Endeavor a abrir o capital na Nasdaq, a abrir seu capital, né, na Bolsa de Valores. Não foi certo, pessoal? Era isso por hoje. Espero que essa nossa aula, né, conhecer um pouco mais sobre o Instituto Endeavor, conhecer um pouco mais sobre o Sebrae, seus serviços, e também sobre o que são incubadoras tecnológicas, abra os nossos olhos a um horizonte de negócios que pode existir. Além daquilo, né, nós teremos que criar uma empresa, teremos que fazer o plano de negócio, que é vital para ser aprovado na disciplina, mas também das possibilidades de futuras que vocês têm de trabalho enquanto administradores formados, certo? Também isso é muito importante a gente já começar a vislumbrar isso, para quem gosta disso, né? Para quem gosta de empreendedorismo, gosta de fomentar negócios, gosta da adrenalina de criar um negócio, de todos os detalhes que permeiam esse processo, é bem interessante a gente falar sobre isso, certo? Também na aula de hoje vamos falar sobre franchising, ou seja, franquias, para conhecer um pouco mais esse universo, e aí tem uma videoaula lá que eu já coloquei para vocês assistirem, não é minha, ela é um vídeo de uma pós-graduação que eu fiz de empreendedorismo e é bem interessante, tá? Que aí é um pouco diferente para a gente dinamizar também as nossas aulas, tá? Era isso então por hoje, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.